agora você está ao vivo. Como o Dr. Jorge, ao vivo, ao vivo. Ao vivo, ao vivo e a cores. Boa noite, boa noite. Quarta-feira, 21 de setembro. Quarta-feira, dia de live. Quarta-feira. Em Cuiabá são 20 horas e 31 minutos. E 1 ou 2 minutos. 50 graus, com certeza agora, certeza. Cara, aqui tá quente demais. Não, demais, certeza né? que agora à noite deve estar, sei lá, 35 graus. Fabiana, no mínimo. Fada do Brinco, seja bem-vinda. Foi aluna minha. Isso mesmo. Já dá um retorno pra gente aí se o áudio tá legal. Se tá conseguindo ouvir bem, se tá baixinho. Hoje nós estamos no outro, cada semana é um estúdio Glass. Estamos aqui no estúdio do quarto do casal. Aqui tem ar-condicionado. Gente do céu. Insuportável, gente, insuportável. Verdade. Mas a gente oferece tudo isso pra Deus, né? Sim, com certeza. Esse calor, um certo sofrimento, não deixa de ser, né? Uhum. Pequeno ou grande, depende de cada um, mas a gente vai ofertando tudo isso ao Senhor para restaurar casamentos, para a nossa conversão, os propósitos, né? Que nós queremos ter aí diante de Deus. Isso mesmo. Então vamos iniciar a nossa live, como a gente sempre faz, com uma oração, né? E o pessoal vai entrando, o Instagram vai avisando o pessoal que vai entrando na live. Seja bem-vinda, Neuci. O áudio tá legal, Neuci? Quem tiver puder dar um retorno pra gente. Enquanto eles vão rezar, né? Pedir a Deus também. Que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Mateus Evangelista, rogai por nós. Dia de São Mateus. Dia de São Mateus, né? Um pecador público, né? E Jesus foi lá e chamou ele, transformou sua vida e ele nos presenteou aí com o primeiro evangelho, né? Na sequência dos 4 evangelistas, ali está São Mateus, né? Como o primeiro. Mas vamos lá. Então, gente, o tema da nossa live de hoje, sejam bem-vindas, meninas. O tema da nossa live de hoje é um tema muito importante e é engraçado porque nós nunca abordamos esse tema aqui no auxílio conjugal, né? É uma temática importante e que envolve tudo que a gente trabalha aqui, que é a questão da traição. Então, hoje nós precisamos falar sobre traição com vocês neste Instagram, não é verdade, gente? Isso aqui é um assunto que, infelizmente, ronda a vida dos casais, de todos os casais praticamente, né? Alguns pelas vias de fato, outros pelas tentações, né? Pelas em algum momento, insegurança, né? Às vezes uma desconfiança fundada ou infundada que seja, né? Por alguma experiência do passado, que a pessoa tem ali aquela ideia de minha esposa olhou de lado, meu esposo olhou de lado, né? Traição, já vem aquele fantasma da traição, né? E assim, o sofrimento que nós viemos das famílias, né? Quem aqui não tem um familiar, quem aqui não tem uma experiência aí com essa questão da traição dentro do casamento? O que gera uma desconfiança meio que generalizada, né? Até a questão do casamento ser uma instituição falida, de que não vale a pena às vezes casar. Então, essa nossa vivência muito ruim, com essa, né? Uma péssima experiência com a questão da traição dentro das nossas famílias já nos trazem para dentro do casamento marcados de uma certa forma, né? E fora que tem a ideia também de que todo homem trai, né? A gente ouve essa frase por aí assim, a rodo, sabe? Todo homem trai, como se fosse uma regra, uma verdade absoluta. E não é assim que funciona, entendeu? Todo homem trai, toda mulher trai? Não. Entendeu? Todos somos tentados, tá? Isso é uma coisa. Uma outra questão em relação à traição. Tem ficado cada vez mais comum. E quando a gente olha para um cenário do passado, a gente via realmente muito mais homens traindo. E hoje não. Hoje a gente vê homens que continuam traindo, só que tem aumentado o número de mulheres que também estão traindo. Por quê? Porque existe um certo desfigurar da própria pessoa humana. O ser humano, na sua essência, está sendo desencontrado de si mesmo. E existe inclusive uma tentativa de normalização da traição. Só que podem falar que é normal quanto for. Vai continuar doendo, vai continuar machucando. Traição é traição. Ainda, só para a gente ter uma ideia em relação a essa questão da traição, se um amigo trai outro amigo, é uma ferida.
Então imagine um homem que trai a esposa que trai o esposo, uma ferida ainda maior. Por quê? Porque o laço de intimidade que une o casal é muito superior ao laço de uma amizade, de uma simples amizade. E eu lembro, você falando disso, eu pensei em duas coisas para falar agora, mas eu lembrei de uma outra. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma mulher na igreja, e ela dando um testemunho, assim, uma mulher muito forte, sabe, assim, o marido tinha se envolvido nas drogas, e ela falando assim como foi difícil, mas ele saiu das drogas. E aí ela falou assim, mas depois disso ele traiu ela. E foi como se o mundo dela tivesse acabado. Na hora que ela falou aquilo, eu falei, gente, como a questão da traição tem um peso muito grande na vida da pessoa, né? Porque você vê uma pessoa que estava nas drogas, uma coisa ruim, estava tirando coisas às vezes até de Sério? casa, uma coisa séria para a família, para a pessoa, né, que tá ali nesse vício, mas ela sentiu muito mais a traição, né, do que o marido, por exemplo, estar mentindo e envolvido com as drogas. Por quê? Porque é algo que realmente mexe no interior, né, mexe com o sentimento, e é isso que o Paulo falou, a pessoa se sente apunhalada, traída, né? Então, realmente, é algo muito... É uma chaga realmente muito grande essa questão da traição, né? Tá, a gente... Ah, tá. Você falando da questão de normalizar, eu lembrei de outro exemplo também. O pessoal nas redes sociais colocou um print de uma reportagem, até podia procurar essa reportagem depois pra colocar aqui, de uma mulher, umas curiosidades, assim, né? A mulher que estava escolhendo a amante do marido. Nossa senhora. Pra ele não sofrer, pra ele não se decepcionar. Então ela tava já escolhendo uma amante pro marido. Pra ele escolher alto padrão, né? No mínimo, né? Com certeza, ela sabe que ele gostava, né? Já escolheu uma amante diretamente pra ele, né? Caso que eu acabei de falar, né? Uma reportagem, a tentativa de normalizar, né? Não, e várias reportagens. Esses dias alguém postou um cara que casou com 9 mulheres. Então, assim, gente, é igual o Paulo falou. Há uma tentativa hoje, por exemplo, o tal do poliamor. Né? Eu sou casado com fulano, mas namoro com ciclano e a gente tem um relacionamento a 3, né? Mais casal, sei lá, trisal, nem né? sei como fala esse trem. Não existe, gente. Traição é traição, né? Então, assim, quando a gente vê essas questões, a gente vê como há uma perversão total aí do relacionamento homem e mulher, né? A gente conversava hoje para preparar a live e a gente ficou pensando, né? Talvez essa questão de ser monogâmico, né? Ser fiel um ao outro, nem sempre é da essência do ser humano, né? Isso veio aí com a própria questão da nossa cultura cristã, né? Acho que quando Cristo vem e fala sobre o matrimônio, quando, né, revela, a verdade é revelada para nós, que o Senhor cria o homem e a mulher, né? E o homem e a mulher sejam um só, né? Então, assim, isso foi sendo o quê? Foi trazendo a verdade sobre nós, seres humanos, né? Se a gente pensar historicamente no tempo primitivo, né, a monogamia não era uma coisa assim como nós concebemos hoje. O processo monogâmico ele foi um processo de evolução da humanidade, especialmente na cultura cristã. A partir dali, por quê? Jesus Cristo elevou o matrimônio, a união do homem e da mulher, ao nível de sacramento. Algo que era um contrato humano, agora passou a ter um sinal divino. Por quê? Porque existe uma relação entre o casamento de Deus com o ser humano. Tá? Então existe essa questão. E a partir dali nós temos um avanço para a monogamia. Né? Já no judaísmo tem isso, só que não como no cristianismo. Se a gente olha para o judaísmo, lá existe ainda a poligamia. Só que da parte do homem. O homem podia ter várias mulheres. Né? O rei Davi, por exemplo, não teve uma mulher só. Se nós olharmos hoje ainda para culturas, né? Hindu, o Islã, né? Lá existe ainda, o homem pode ter várias mulheres. O homem, né? Entendeu? Só que é o homem, a mulher não pode ter vários homens, é o homem que tem várias mulheres. Não tem feminais. Isso, é uma questão daquela cultura. Tá? Só que na nossa cultura, na cultura cristã, nós temos o quê? A figura monogâmica. Só que o curioso, uma coisa que me deixa, de verdade me deixa assustado, é quando eu encontro pessoas contrapondo a monogamia, comparando a nossa conduta à dos animais, sabe? Não, porque os animais podem também ter família, os animais eles também podem ter vários parceiros, entende? Só que não existe significado igual. Não. Entende? Tudo isso aqui é uma forma de a gente introduzir, porque é algo que está, entre aspas, que está normalizando, está querendo normal, normal trair. Ah, você ficou com quantos? Quantos? Não ter compromisso. Tá? Não ter compromisso e né? tudo mais. Então, assim, a traição é algo que não vem de hoje. Só que, quando a gente pensa agora no aspecto cultural,
hoje, atualmente, existe um incentivo, né, de usar esse termo, né, para que se haja a traição. Ah, sim. Por exemplo, Giovanna deu um exemplo aqui, ó, poliamor, trisal, os encontros de casais, né, existem isso, troca de casais e tudo mais, né. Tem um exemplo que eu sempre trago aqui, que assim, dali para um adultério concreto mesmo falando, é um passo muito pequeno. Um casal que vai a um hotel, e lá eles se passam com personagens, né? Ele vira, por exemplo, um outro homem e ela vira uma outra mulher. Então, na cabeça deles estão tendo relações não com eles mesmos, mas cada um são pessoas diferentes. E no imaginário está lá. E onde é que nasce tudo? No imaginário. Sim. Entende? Começa o desejo pela mulher que eu tenho, pela minha esposa, começa a ceder a outra mulher. Uhum. Uma coisa que o Dr. Jorge fala nos cursos, né? Assim, é possível um homem ou uma mulher, né, desejar mais de uma pessoa enquanto desejo, enquanto fisiologia, sim. Desejar é uma coisa, mas entregar amor, não. E aí, quando a gente entra nesse aspecto do amor, é por isso que a gente não pode desvincular o ato sexual, a união do homem e da mulher do amor. Tanto que a fidelidade para nós, né, cristãos, católicos, ela é um alicerce do amor conjugal. Uhum. Se a gente pensar que o amor conjugal ele tem 4 bases, né? Ele é livre, total, fiel e fecundo. A fidelidade exige um ato da vontade. Então, quer dizer, quando Cristo traz para nós, não é uma novidade, né? Porque essa verdade já foi revelada ao povo de Israel, né? O Senhor já fala da questão do homem e da mulher desde a criação. Mas quando Cristo vem reafirmar, por exemplo, a questão da monogamia, né? Dessa questão de não pode ter traição, de não pode, né, separar por qualquer motivo, quer dizer, ele vai lembrar da fidelidade, ele vai mostrar que nós somos muito mais do que instinto. Né? Não é porque eu desejo várias mulheres, não é porque eu tenho desejo sexual aflorado que eu posso sair por aí tendo, né, caso com todo mundo. Não, eu tenho que quê? Eu tenho que treinar a minha vontade. O ato da vontade é o amor verdadeiro. Você se sacrifica, você muda, você cria juízo, você se fortalece para ser somente fiel ao seu esposo, à sua esposa. E, inclusive, no catecismo fala que a fidelidade no matrimônio, né, que é para a vida toda, né, como que é para casar, para ficar a vida toda, ela é fruto da graça. Porque sozinho, somente pela força do homem e da mulher, não se conseguiria essa graça de ficar o quê? Para sempre casados. E isso se aplica também à questão da fidelidade, né? Quantas vezes muitos casais, muitas pessoas passam por tentações, né? Às vezes a gente acha, a pessoa trai porque ela é só sem vergonha, né? Problema de caráter. Talvez, a gente não sabe da história da pessoa, né? A gente conversava sobre isso e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas também todos nós somos tentados o tempo todo, né? No mundo hipersexualizado, por exemplo, você é tentado a olhar para várias pessoas, né? Você é tentado até, dependendo do filme, do que você tá vendo, você fica com aquilo no imaginário e aí o passo para traição já aconteceu, né? E aí, vamos por que homem trai e por que mulher trai? Aí tem uma questão do símbolo, né? O Dr. Jorge tem uma teoria que é bem concreta e bem real, infelizmente, né? Ele fala assim que o homem trai na medida em que ele se sente menor. É quase uma forma de, entre aspas aqui, né? É uma forma de violência. É como se fosse um grito dele com a esposa. Sabe? Um grito de violência mesmo, nesse sentido, né? A mulher... Estou tentando achar a palavra correta aqui para não falar uma bobagem aqui, né? Mas assim... Em algum momento, se a mulher se apresenta superior ao homem... É como uma balança. Isso. Ela tem que estar equilibrada na cabeça desse homem, nesse imaginário, isso. né? Quando eu digo superior aqui, eu não estou dizendo superior financeiramente. Pode ser também. Pode ser também. Mas eu digo assim, no aspecto de domínio, no aspecto de controle. Então são coisas que vão diminuindo essa figura do homem enquanto provedor, protetor, ou seja, entre aspas novamente aqui, enquanto o maioral, o cara que protege. É uma mulher que é mais que ele. Ela ganha mais, ela é mais bonita, ela é mais inteligente ou estudada. Assim, e ela ainda comanda tudo dentro de casa, então ele acaba, na balança, ele fica inferior. E aí, assim, a traição
tá? Isso aqui não é uma justificativa, mas é pra gente entender. A traição, nesse caso, ele vem como o quê? Como uma forma dele balancear para ele. Tá? Em que aspecto? Geralmente, aí vocês podem tirar as conclusões de vocês aí, se não aconteceu com vocês ou aconteceu com algum amigo e tal. O cara tem uma mulher que muitas vezes é bonita, ele trai com uma mulher inferior à mulher dele. Uhum. Que não é tão bonita, não é tão inteligente, não é tão bem sucedida, não é tão carinhosa, enfim. Por quê? Não é porque o cara é um sem vergonha, isso aqui é uma relação sexual. Tem uma questão do símbolo que está por trás. É uma forma assim, onde eu estou inferiorizado aqui, eu vou arrumar uma outra mulher, onde lá eu sou superior. Uhum. Você entende a relação simbólica que existe? É um negócio muito doido assim, de entender isso, sabe? Algo assim, para mim, pelo menos assim, tomar conhecimento disso foi algo bastante revelador da pessoa humana. De saber que quando os símbolos não estão bem ordenados, até em termos hierárquicos, e aqui não tem nada a ver de ser menor ou maior que o outro, não é isso. Mas quando as coisas estão desordenadas, onde o homem que é o provedor, o homem que é aquele que traz o melhor para a família, e ele já não é capaz disso, o risco dele causar uma traição é maior. Uhum. Outro aspecto que pode impulsionar o homem numa traição também, a falta de sexo. Sim. Por quê? Ou ele não se sente desejado, ou ele e tudo isso tem a ver também ali com o simbólico dele. Uma mulher que deseja o homem, que procura o homem, que está pronta para o homem, isso desperta nele vou usar essa palavra, um macho interior, né, por assim dizer, né? Mexe com o ego dele, infla ele, fala, cara, eu sou bom. Só que quando ele tem o contrário em casa, e de repente ele encontra a possibilidade de fora de casa ter esse estímulo, também é possível que haja uma traição ali. Uhum. Você entende? Não se trata só de sem vergonhice. É sem vergonhice também. A sem vergonhice entra no caráter. Aí entra a questão do caráter. Mas não é só isso. Então quando a gente pega todo mundo e coloca assim, é só sem vergonhice? Não, não é só sem vergonhice. Tanto é que existem relatos, né? Nós nunca pegamos situações assim, mas o Dr. Jorge, nos vários anos que ele tem de experiência, né, de clínica, situações onde o símbolo foi reordenado, o homem passou a assumir o papel de homem, de líder, de estar à frente, de ser desejado, de dominar a família, por assim dizer. E de novo, eu repito aqui, não tem nada a ver de inferiorizar um ao outro, nem isso aqui. Né? E esse reordenamento foi libertando o casal. Isso. Inclusive, situações em que o homem tinha amantes. Ainda assim, naquele momento. A mulher que, usando a sua feminilidade, acolhe este homem, traz para dentro de si algo, ele usa esse termo inclusive, né? Acolhe dentro de si algo que esse homem quer dar, gesta esse algo e entrega para ele algo melhor. E isso foi tirando esses maridos do colo das amantes, por exemplo. Né? Uhum. Por quê? Porque em casa houve um reordenamento dessa simbólica. Dentro do imaginário, enfim, nós temos um caso específico que nós começamos a atender. Durante a pandemia, aconteceram muitos casos assim, né, de pessoas que perderam emprego e tal. O marido perdeu o emprego, a esposa continuou trabalhando, só que home office. Só que nesse meio tempo, ele não ter o emprego dele e ela ter o dela, por uma questão de diálogo, que faltou também diálogo no caso deles, só que na questão do ordenamento simbólico, ela passou a sustentar a família. Só que assim, por uma questão de maturidade também do casal, faltou diálogo, faltou entender que era uma questão de momento. Né? Isso de alguma maneira gerou uma ferida nesse homem. Com alguma razão? Não. Com razão concreta? Nenhuma. Suscitou uma desconfiança. Ele começou a achar que ela estava traindo. No fundo, o que estava acontecendo com ele, ele está se sentindo inferior a ela. Uma coisa que despertou nele. Tá? Foi só esse fato do desemprego dele? Não, certamente tinha outros fatores ali combinados. Somada a imaturidade, somada a questão de caráter, a questão de egoísmo, junta-se também esses outros fatores. Isso. Né? Só que foi o suficiente para, dentro desse aspecto de se sentir inferior, ele começar a pensar que ela estava traindo e, ao mesmo tempo, ele estar aberto a uma traição.
não traiu, né? Não houve esse caso. Só que no caso deles houve uma separação de corpos, né? Não se separaram legalmente, mas ele foi embora. Tá? Por quê? Simbolicamente, para ele era insuportável a ideia de que ele já não era capaz de satisfazer a mulher. Seja sexualmente, e aí no caso deles, a frequência sexual extremamente baixa. Aí outro aspecto que ficou ruim, questão do sustento. Ele já não era capaz de sustentar. Vocês entendem? É um conjunto de fatores. Então quando a gente pega tudo isso aí e reduz a sem vergonhice, jamais conseguiríamos tratar e salvar casamentos. É isso mesmo. E a mulher também trai, né, gente? Mas a mulher, diferente do homem, ela não trai para se sentir equilibrada na balança, mas ela trai principalmente por essa questão do reordenamento de símbolos, né? Ela encontra algo fora de casa que no imaginário dela satisfaz mais ela do que dentro de casa. Muito, muito comum por essas ideias que a gente tem totalmente distorcidas do que é um homem, de romantismo, da questão sexual. Então ela acaba olhando para fora, vendo outras coisas fora, e aí ela olha para a insatisfação dentro de casa e ela acaba aí cedendo muitas vezes essa questão. Então envolve muito mais do sentimentalismo, tem muito mais a ver com essa relação que para ela não está boa, mas eles não estão sabendo ali lidar com isso. E ela tem uma tendência, então, a sair de casa e largar tudo isso por uma outra aventura, uma outra paixão. Diferente do homem que acaba mantendo essa vida dupla, né? Ele muda a personalidade muitas vezes para conseguir manter ali aquelas duas vidas até chegar um momento que ele não aguenta mais sustentar essa situação, né? E um aspecto interessante, né? No caso da mulher, um outro aspecto que também potencializa um eventual adultério, por exemplo, uma traição, era encontrar um homem que seja, aspas, tá? Mais homem que o marido dela. Isso. Mais homem no sentido de quê? De atitude, de postura, de comportamento, de pensamento, sabe? De saber dialogar. E onde que a mulher encontra isso? Às vezes, ó aqui, ó. Na maior parte das vezes, né? No trabalho, numa roda de amigos da escola, por exemplo, da faculdade. Às vezes pode ser até na igreja. Quem disse que pessoas da igreja também não cometem erros? Veja? Então, assim, encontrei alguém que, quando eu comparo, e assim, gente, é algo inconsciente. Inconsciente. Não é uma coisa tipo assim, vou colocar na balança aqui de modo consciente meu marido e o outro cara que eu tô vendo. Não. Lá no inconsciente, aquele símbolo de homem, está representado em outra pessoa agora. Num determinado momento da vida, o marido dela até representava aquele símbolo. Mas devido à imaturidade, à falta de respeito, à falta de carinho, à falta de poder ouvir sua esposa, ou seja, aí mesmo a sua atitude sexual com a esposa, você entende que é um conjunto de fatores que vão abrindo no imaginário dessa mulher uma busca. Onde está o homem que eu tinha? Onde está aquele meu homem do símbolo? E ela, uma vez que ela encontra um outro homem que ela acha que é o que isso. Satisfaz aquele símbolo. No primeiro momento ela acha, né? Ela se entrega às vezes. Sim. Tá? De novo, aí entra também um componente do caráter que acaba cedendo. A questão do caráter, personalidade e do egoísmo. Né? E aí tem uma diferença, né? O Giovanni até comentou, né? O homem, ele leva uma vida dupla, geralmente. Ele tem a amante e continua casado e fica assim, ó. Fica lá e cá, lá e cá, lá e cá, né? Até... A mulher, não. Ela tem um amante, a tendência muito forte é que ela dê um pé na bunda do marido. E quando a gente pensa no processo de restauração do casamento, quando é o homem que sai de casa, o processo de restauração é doloroso, é trabalhoso, só que ainda assim é menos difícil do que no caso da mulher. Impressionante, né? Por quê? Porque no caso do homem, basta um reordenamento e o olhar dele se volta. No caso da mulher, ela vai ter que olhar para alguém que neste momento é inferior a ela. Quando ela tem alguém que no imaginário dela é superior. Você entende? É assim, é fácil de entender isso? Não. Tá? Por isso a gente está tentando trazer esse tema aqui de um modo um pouco mais complexo, para a gente não reduzir isso à questão da sem vergonhice. Entende? Gente, a gente está trazendo desse jeito porque para nós foi uma virada de chave.
Para nós foi uma virada de chave. A gente entende que a traição é errada. Né? Já até coloquei as questões aqui pra gente responder, que o pessoal colocou na caixinha, né? Então, assim, a gente tem que perdoar uma traição, tem que resgatar o casamento, tem que, né, lutar por uma pessoa que me traiu, né? Então, assim, são essas coisas que para nós também a gente tinha uma ideia vaga. Mas, assim, entendendo essas simbólicas, entendendo um pouco mais sobre a diferença do homem e da mulher, como que eles se comportam nessa situação, entendendo sobre esses gatilhos que levam à traição, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também, principalmente que está embasado no egoísmo, né? Então, assim, a gente começou a entender que o olhar para a pessoa que trai não deveria ser um olhar de seu sem vergonha, seu mau caráter, você não presta, mas o olhar olhar para uma pessoa que está doente. Quem trai está doente. Isso é uma virada de chave. Para nós foi uma virada de chave. E a gente quer que vocês também tenham essa virada de chave. Aí vem, Giovana, pelo amor de Deus, você não vem falar agora que o meu marido, que me traiu há anos, ele é um doente. Ele está doente. E é interessante que a gente foi assistindo as aulas, a gente está estudando isso, e como a gente vê isso assim na nossa família, né? Eu venho de uma experiência de adultério dentro de casa. E assim, a descrição dessa pessoa doente, essa pessoa que busca se sentir maior, se sentir melhor inconscientemente, como uma pessoa que é inferior à esposa, né? Essa pessoa que muda a personalidade dela para viver uma outra vida, parece que se transformou em outra pessoa. É como vai casando a teoria com a prática, e a gente vê que isso é real. Sim. Né? Especialmente quando chegam os casos pra gente, né? Não, aí chegam os casos descritos como a gente estuda. A gente vive, né, infelizmente, na família da gente tem um monte de caso que tá escrito que a gente estuda. Então você chega à conclusão, poxa, o que a gente está aprendendo é real. E se isso é real, há sim a possibilidade da restauração desse casamento, né? Elizabeth comentou, né? Resumindo, né? O cão atenta de todas as formas, né? Para separar, destruir bem maior que a família. É isso aí mesmo. Com certeza, gente. Porque existe também um combate espiritual, né? Com certeza. Nossa Senhora, se não me engano, foi para a irmã Lúcia, né? Uma das últimas revelações que ela fez foi justamente isso, que a última luta do demônio contra Deus seria justamente no campo da família. E quando nós temos casais lutando para viverem a fidelidade, viverem um amor verdadeiro, né? Terem uma família cada vez mais alinhadas, né, aos valores cristãos, o demônio vai atacar sem dúvida. Vai atacar. E vai parecer que a nossa família é a mais careta que tem. Com certeza. Mais careta de todas. Mas aí é a hora dos princípios. Existem coisas que nós não negociamos. Os princípios são uma delas. Quando chega uma tentação, gente, e aqui já pega essa virada de chave aqui, já, para vocês já guardarem e anota esse negócio aí. O mal nos tenta. Só que se eu for dialogar com o mal, ele é muito convincente. Portanto, nós não dialogamos com o mal. Nós não negociamos com o mal. Anota isso. Com o mal não se negocia. O mal se aproximou, elimina. São Felipe Neri, eu ia falar agora. São Felipe Neri, ele diz assim que existe uma luta onde o vencedor é aquele que foge. É a luta contra o pecado. Na luta contra o pecado, o vencedor é aquele que foge. Entende? Fugir das ocasiões de pecado. Mais pra frente a gente vai falar como que a gente consegue também ajudar a eliminar, não vou dizer eliminar. Não é assim, eliminar, né, gente? É muito difícil eliminar as possibilidades. São possibilidades, gente, entendeu? Mas assim, fortalecer a família. Fortalecer o casal. Reordenar esses símbolos. Até porque, com quem é São Pedro que fala São Paulo? Quem está de pé, tome cuidado para não cair. São Paulo. Então, assim, não é porque nós estamos aqui hoje, por exemplo, nossa, olha para a Giovana, nunca vai acontecer nada. Deus nos livre, né? A gente reza, a gente luta, a gente quer manter o nosso casamento bem para quê? Para, né, manter longe. E a gente reza, viu? A gente reza oração de renúncia, a gente reza oração de exorcismo. Por quê? Porque o mal, minha gente, ronda, circunda a gente. E é no momento de fraqueza, é no momento de, sei lá, de reviravolta da vida da gente que as coisas podem acontecer. Não é verdade? Então a gente tem que estar preparado para isso. Vocês querem ver uma outra coisa que acho que para nós, pelo menos para nós foi, né? E talvez para alguns de vocês vai ser também. Especificamente o homem, né? E nós estamos acompanhando um caso assim. Um caso bem concreto. O cara saiu de casa,
existe a suspeita bastante concreta de que ele tem uma outra mulher. Tá? E assim, ele fica lá e cá. Sabe? Lá e cá. A esposa está lutando bravamente, né? Com todas as armas que Cristo tem dado a ela, para trazer esse marido de volta para o lar. E ela está certíssima em relação a isso. Só que nota-se nele um distúrbio de personalidade. Você vê nele, nós não conseguimos atender ele porque ele não quer ajuda por enquanto, né? Mas assim, a descrição das situações, a forma como ele se expressa, né? A forma como ele age com ela e tudo mais, você vê nitidamente. Ele não sabe quem ele é. Entende? Aquele marido não sabe quem ele é. Por quê? Porque tem uma vida dupla. Ele é uma pessoa com a esposa verdadeira, com a esposa real. E ele é uma outra pessoa com a amante, com a outra mulher. E ele precisa sustentar isso. Só que ninguém consegue ser duas pessoas. Em algum momento, ele vai ter que matar uma das personalidades. Uhum. Tá? O problema é que, se ele escolher matar a personalidade que foi construída com a esposa dele, essa personalidade que ele nunca escondeu, com a amante ele esconde. Entende a gravidade? Com a amante ele esconde. Com a esposa, ele é para todo mundo. Eu sou esposo do Paulo, da Giovana. Entende? Todos sabem disso. Onde me vem? Onde está a Giovana? E perguntam para ele isso, inclusive. Entendeu? Cadê a fulana? E aí, com outra mulher, não. É algo escondido. Tá? E aí tem o sabor da aventura também, da molecagem dele e tudo mais. Só que se ele escolher matar a personalidade de sempre dele, que foi construída com a esposa, ou seja, a esposa se apaixonou, a Giovana se apaixonou por um Paulo que vem de uma família que, vou pegar meu exemplo, tá? Que foi seminarista, né? Que passou situações difíceis na infância, que tem aprendido a superar situações até mesmo no campo intelectual, que foi prejudicado no passado. E a Giovana até sabe dessa história, que teve que fazer uma virada de chave sozinho em alguns aspectos, que amadureceu, que está amadurecendo, ou seja, com ela tá toda a minha história. Uhum. Entende? Ela conhece a minha história do início ao fim. É uma construção, né? Uma biografia que está sendo construída, né? Com a amante, não. Com a amante, não. Com a amante é algo oculto. Algo que ninguém sabe. Se ele faz essa escolha de abandonar a verdadeira esposa para abraçar a amante, ele está abrindo mão da sua própria biografia. Entende? Ele nunca mais vai ser o mesmo Paulo. Ele nunca mais. Onde quer que ele chegue. Ainda que ele mude de cidade. Uhum. Entende? Porque ele teve que matar aqui dentro, no seu inconsciente, ele teve que matar uma personalidade, uma biografia que foi construída. E por quê? No caso desse casal, novamente, ó, também houve um problema na pandemia. É, a pandemia desencadeou, né? Muitas coisas. Então, assim, gente, o que tem de casais aí destronados por conta da pandemia, desemprego, casais que sequer viviam o dia inteiro juntos, passaram a viver e começaram. A convivência acabou com o casamento. E passaram a se ver de verdade. Isso causou um choque. Uhum. Entende? Então existe ali uma quebra biográfica, para usar a linguagem do Dr. Jorge, né? Uma quebra biográfica, ou seja, daquela construção da narrativa da vida dele com a amante. É isso mesmo. Então, a amante, usar agora uma linguagem aqui, ó, a amante é o diabo. A amante é o diabo. Por quê? Porque o diabo é aquele que divide. Diabolon, né? No grego. Né? E ele usa dela também, viu, gente? Não vou defender como vou defender as amantes, não. Mas ela também é uma pessoa que tem totalmente, né, muitas coisas desajustadas para poder aceitar e viver uma situação assim, sendo a outra, né? Só dar um abraço aqui pra Edmara, que mandou um abraço também pra gente. E a pergunta que não quer calar, né? Nós temos que perdoar traição, Paulo? A gente tem que perdoar a traição? Gente, perdoar, é claro que a gente tem que perdoar. Uhum. Se eu olho para a pessoa que traiu e a vejo como uma pessoa doente, com certeza a gente muda o olhar sobre essa pessoa. Uhum. E outra coisa, né? Casados na igreja, né?
você está vendo essa pessoa caminhar para onde? Inferno. Para o inferno. Então, Você agora tem que pensar o que? Na salvação dessa pessoa. Então, assim, é o olhar de misericórdia que nós temos que ter. Ah, Giovana, isso é fácil? Não tô dizendo que é fácil. Não tô dizendo, porque é muito doloroso. Mas quando a gente está alicerçado em Cristo, quando nós, né, estamos amadurecidos, né, nessa questão do amor conjugal, a gente consegue dar esse passo de olhar com misericórdia e perdoar. Até Jesus foi traído, né, por Judas. Então são tantas traições por Pedro, né? E sempre o Senhor disposto a nos perdoar, né? E não é assim, olhar do alto da nossa soberba, mas eu nunca faria isso. Eu nunca trairia o meu esposo. Eu sou uma pessoa de princípios, eu tenho caráter. Não, você não sabe a fraqueza da pessoa, né? Talvez Malemar conheça a história de vida do seu esposo, né, como ele foi criado, as batalhas que ele passou para ter essa personalidade construída, e do alto da nossa soberba, às vezes a pessoa fala, não, eu nunca faria isso, por isso não perdoarei. Né? Não, a gente tem que ter um olhar contrário. Né? Se você casou com essa pessoa, companheiro de céu, agora é olhar com misericórdia, lutar para quê? Pela restauração do seu casamento e salvação e resgate dessa alma. Né? E é o mesmo olhar de Jesus sobre nós. Sim. Hoje, num atendimento, eu trazia justamente isso para o marido, né? Quando a gente pensa nesse aspecto da desconfiança, de traição, aquela coisa toda, a gente precisa começar a reordenar os símbolos na nossa cabeça. Que símbolo eu estou falando agora aqui, pensando no casamento? Uma hierarquia. Primeiro Deus. Esse primeiro Deus é tudo por causa de Deus. É por causa de Deus. Então, por causa de Deus, eu sou fiel. Ah, mas eu falhei com Deus e fui infiel. Beleza. Eu me reconcilio com Deus, confesso o meu pecado. E ó, se alguém aqui já cometeu algum adultério alguma vez na vida, é passado. Não tem nada que ficar. Ah, agora porque eu sou muito honesto, eu vou sentar com minha esposa e vou contar tudo pra ela. Vou abrir meu coração. Não vai contar nada. Não vai contar nada. Você vai acabar com o seu casamento se fizer isso, tá? Procura um sacerdote, confessa o pecado, renuncia a tudo isso, se reconcilia com Deus e recomeça. Mas eu não sou católico, Paulo. Se reconcilia com Deus do mesmo jeito. Você tem que ir aonde? Você tem que ir lá na sua igreja. Isso. Diante da cruz, diante de Jesus. Porque você tem que tirar isso de você. Você tem que falar. Você tem que pedir perdão a Deus. Você tem tirar que de dentro. Tirar de dentro, né? Assim, eu vou aqui no meu quarto rezar para Jesus pedir perdão porque eu traí o meu esposo, a minha esposa, e eu não quero mais cometer esse pecado. Não, você tem que se confessar. Falar, você tem que tirar de dentro de você e procurar terapia. Isso, porque senão também não remedia, não. Perdoa agora, depois cai de novo, aí fica difícil. E toda vez que vier essa dificuldade, devo perdoar? Deus me perdoa. De novo, gente, ó. Se Deus, que é Deus, se Deus que se fez homem, que experimentou tudo que é humano, exceto o pecado, todos os sofrimentos, dificuldades, esperanças, tristeza, traição, Jesus experimentou tudo isso. E ainda assim ele perdoou. E aí Pedro pergunta para Jesus, mas Senhor, devemos perdoar quantas vezes, né? 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. Sempre, sempre, sempre. Perdoar é diferente de esquecer. Sim. Tá? Eu não esqueço o que aconteceu. Só que ao mesmo tempo que eu olho para trás e sei o que aconteceu, aquilo deve me lembrar de algo que eu não devo repetir. Ou, não fui eu que fiz, foi minha esposa, foi meu esposo. Eu sei daquilo, então eu devo procurar formas para que isso não volte a repetir. O passado existe lá para quê? Para que a gente se lembre e não repita ele. Tá? Não é para ficar vivendo o passado. Isso. O que passou, passou, gente. Isso mesmo. É passado, deixa para trás. Deixa para trás. Agora é hora de retomar. Tá? Se eu perdoo, eu me reconcilio. E como é que eu reconstruo isso? Partindo do princípio de uma compreensão da pessoa humana. Conhecendo a história do outro, sabendo das fraquezas, e não só isso. Se o outro foi capaz, olha só, que a Giovana comentou aqui, mas eu nunca traí. Os meus princípios, os meus valores. Entenda uma coisa. Se uma pessoa humana, uma pessoa humana, é capaz de fazer algo bom, você também é. Sim.
Se uma pessoa humana é capaz de fazer algo mal, você também. Porque estão nas nossas potencialidades. Entende? Eu vou fazer o mal? Não tem como a gente saber isso, gente. Eu vou lutar contra o mal. Sim. Eu luto contra o mal com todas as minhas forças. Uhum. Mas, São Paulo de novo, quem está de pé, cuidado para não cair. Isso mesmo. Não é porque o outro... Não é hora de apontar o dedo para o outro. Porque você fez isso comigo. Não. Não é hora. É isso mesmo. Se nós iremos perdoar, é perdoar de verdade. Lembrei agora de uma cena, para quem assistiu, por exemplo, as Crônicas de Nárnia. Ah, é maravilhoso. No filme 1, né, aparece lá o Edmundo, o Edmundo é o filho do meio, né? Ele é o segundo, né? De 4 ele é o segundo. É o segundo homem, né? E aí é ele que entrega os irmãos. Segundo não, terceiro, desculpa. Ele é a figura do traidor. E o grupo de Aslan, né? No caso, Aslan lá é o leão, né? A figura de Cristo, resgata ele. E depois existe um diálogo de Aslan com ele. Uhum. E depois alguém pergunta, mas o que aconteceu no diálogo? E a resposta de Aslan serve para nós hoje. Ele diz assim, ó, Edmundo está arrependido. O que passou, passou. Não convém voltar ao passado. Isso mesmo. Entende? Então, assim, devo perdoar? Sim. A resposta é sim. Tá? Uma vez que eu perdoei, o que eu preciso fazer? Se for possível, obviamente, né? Procurar uma terapia, para expor situações e você ter as ferramentas para ir ajustando, para entender também o que ocasionou. Isso. Você vai ter condições de não repetir. Isso mesmo. Se eu sei o que ocasionou, eu tenho condições de neutralizar quando eu ver novamente os avanços do demônio sobre a minha família. Isso mesmo. Até pegando um gancho no que o Paulo tá falando, até porque a nossa live já tá caminhando pro final, né, gente? Tem como evitar, né? É claro, igual o Paulo falou, quem está de pé, cuidado para não cair. Mas assim, se a gente pudesse pensar em algumas coisas para evitar, para afastar ainda mais esse mal, né, dentro dos nossos casamentos. Primeiramente, com certeza, a vida de oração. Primeiramente, a vida de oração, que a gente falou ao longo da live, né? É a graça de Deus que nos ajuda, que nos fortalece, que nos mantém no caminho. Como Paulo disse, eu sou fiel ao meu esposo, à minha esposa, não somente por ele, mas também por Deus nessa hierarquia que a gente tem. Deus, esposo, esposa, né? E aí filhos e etc, tá? Então, primeira coisa, vida de oração, né? Vida sacramental, quanto mais próximo de Deus, quanto mais orações, né? E confissão. Confissão é remédio. É o remédio, né? É estar ali alicerçado na vida de oração, tá? Segunda coisa é o que ele acabou de falar, identificar o que pode ter causado a traição, né? Caso se acontecer uma traição, Joana, mas nós nunca sofremos a traição. Então, identificar se não tá tendo o quê? Crise no casamento, né? Se já tá com crise, dificuldade com diálogo, dificuldade na sexualidade, tudo isso são brechas que a gente vai dando para esse casamento minar. Sim, porque assim, eu perdoei, beleza, eu perdoei, mas eu não tratei o problema. Sim. Entendi. Né? Então, assim, a chance de acontecer é grande. Isso né? mesmo. Ou talvez não aconteça de novo um outro adultério, mas vai ter outro problema. Isso entende? mesmo. Quando eu trato Porque assim, gente, ó, quando chega no adultério, é porque já teve outros problemas que vieram antes, né? Isso mesmo. Coisinhas que foram virando que bolas de neve, não foram tratadas, não foram reordenadas e culminou no adultério. E vou falar uma coisa para vocês que a gente também aprendeu e faz todo sentido. Quem comete o adultério está errado. Ninguém tá aqui defendendo o tal do adúltero, viu? Né? Assim, o adultério, o ato em si, né? Então, assim, quem cometeu o adultério está errado. Mas é como uma arma carregada com muitas balas. Quem deu o tiro tá errado. Ou seja, quem traiu, errou. Mas quem carregou a munição dessa arma não foi só quem traiu. Quem alimentou essa arma foi o casal. Então, muitas vezes, o egoísmo do casal é que está alimentando, né, essas armas que o inimigo está usando contra vocês mesmos.
Tá bom? Ah, Giovana, eu sou culpada que meu marido me traiu? Não, você não é culpada. Ele te traiu, ele tá errado. Mas como estava esse casamento quando aconteceu esse adultério? Estão começando a entender por que tem que perdoar e tratar, né? Isso mesmo. Ó, perdoar, sim. Tratar também. Com certeza. Perdoei, mas continua o casal egoísta. Continua individualista. Continua cada um pensando no seu. Continua cada um com segredinhos. Continua cada um, entende? Sem afetividade, sem cumplicidade, sem intimidade. Gente, se não tem isso no casamento, não tem diálogo, não tem intimidade, como que essas brechas, elas são muito grandes, né? Um casal que não conversa, um casal que não tem intimidade, não tem condições, né, de sustentar, às vezes, esse casamento. Tem coisas que no casamento não são nem brechas, são avenidas pro diabo passar. O diabo, como é que é? O diabo só fica esperando, né, Paulo? Ele não precisa fazer muita coisa, né? Então, assim, tá vendo que o casamento tá caminhando numa crise, tá vendo que tá distante um do outro, tá vendo que tá faltando diálogo, tá faltando sexo, tá faltando, né, coisas ali nesse casamento. Vamos tem que ajustar, gente. Ajustar, né? Tá tendo um imaginário ruim. Tô pensando muito em Outros Maridos. Um filme muito bom, né, pra vocês. Aqui já fica a dica de filme. Aquele A Prova de Fogo, né? Sim. A Prova de Fogo é muito bom. Ele mostra justamente essa questão do desajuste do símbolo, principalmente na cabeça da mulher, a falta de diálogo e intimidade daquele casal que quase culminou na traição, né? Quer dizer, o casamento ia pro divórcio. Ela, né? Inclusive a traição seria da esposa. Já tô contando o filme já, né? Não quer spoiler. Mas vale muito a pena, porque faz a gente refletir. Será que o seu casamento não tá também assim, caminhando, né, para essa vala do divórcio, para essa vala da traição, né? Porque infelizmente tem casal que acha normal não conversar, tem casal que acha normal não ter relação, tem casal que acha normal ter cada um ter a sua vida, como eu sempre digo aqui, como uma vida em paralelo, que não tem comunicação um com o outro ali, com nada, não tem nada em comum. Gente, não é normal. Não é normal. Casal que não tem cumplicidade, não tem intimidade, é igual o Paulo falou, a avenida aberta aí para acontecer tudo isso dentro do casamento, tá bom? Casal que reza unido permanece unido, estatisticamente comprovado. Gente, com certeza. Ai, Giovana, mas pegando esse gancho da Edmar, meu marido não vai na igreja. Pensei nisso agora, tá vendo? Ai, sintonia. Porque ainda pode tirar uma objeção em alguém. Sim. Assim, mas só eu que rezo. Só eu que rezo. Só eu que luto. Nossa, eu ia falar agora isso. Gente, alguém tem que estar de pé. O trem já tá difícil. Se os dois estiverem sem Deus, se os dois estiverem sem disposição nenhuma pra mudar, pra melhorar o casamento, então o que tá fazendo casado, né? Então, quer dizer, alguém tem que estar ali firme. Quantos testemunhos, principalmente de mulheres, né? Mulheres que rezam, mulheres que estão firmes ali, né, no propósito em Deus, que resgatam esse marido, resgatam esse casamento, né? Recentemente a gente também viu alguns testemunhos de homens, eu fiquei assim impressionada, porque geralmente na minha cabeça, né, eu sempre acho que é o homem que vai chutar o balde ali mesmo e não tá nem aí, mas assim, de homens que resgataram, igual o Paulo falou, mais difícil ainda resgatar às vezes essa mulher, mas conseguiu resgatar a mulher. Então assim, é também Deus suscitando em nós, gente, essa necessidade de resgatar e lutar pelas nossas famílias. Eu comentava isso, eu não sei se foi na última live ou se foi com alguém que me procurou no direct. Como nós, por exemplo, com o feminismo, foi tirado de nós, inclusive, até essa ideia de lutar pelo casamento, né? Porque eu tenho certeza que casamentos que duraram antigamente aí 50, 70 anos, eram porque mulheres sabiam, às vezes, até da traição do marido, mas estava ali, ó, firme e forte, rezando, firme e forte, mantendo o seu papel de mulher. Porque tem gente por aí que vende até curso ensinando você a resgatar marido ou a evitar traição sendo igual ou pior que amante. Sim. E assim não funciona, não. Não é assim que você vai salvar. Não é assim que você vai salvar o seu casamento. É sendo a mulher forte, a mulher sábia, a mulher fiel ali, vendo que o seu marido está errado, você continua no certo. Não é você descambar pro erro assim. Porque o lance de hoje em dia é isso, né? O individualismo é isso. Se ele me traiu, eu também vou trair. Se ele pisou na bola, eu também vou pisar na bola. E não é o mal, você não tem como remediar o mal contra o mal. Não vai dar certo. Então a gente tem que também lutar pelo nosso casamento. Sozinha é difícil? É difícil, não é fácil. Ninguém tá falando aqui que é fácil.
mas é uma recompensa, porque a gente não pode perder as duas almas. Uhum. Você não pode... É o marido e a esposa, os dois caminhando para a beira do abismo. Não. Você falou essa questão da alma, eu lembrei de uma pregação do padre Paulo Ricardo, inclusive. Você alcança aqui? Ele, meio baixo hoje. Ele falando que se surpreendeu, né? Com uma mulher que procurou ela, falou, padre, meu esposo, procurou ele, aliás, né? Falou, padre, o meu esposo está me traindo, padre, estou muito preocupado. Ele achava que vinha mais uma mulher, né, chorar, reclamar, né? Como a maior parte das vezes acontece. E ela falou assim, padre, eu estou preocupado, meu esposo está indo para o inferno. Olha a preocupação. Essa mulher, sem dúvida, entendeu o matrimônio enquanto caminho de céu. Eu tenho responsabilidade sobre a salvação da minha esposa. Ah, Paulo, mas a salvação é individual. Sim, mas eu posso ajudá-la. Você Entende? se comprometeu, inclusive, né? Dando a vida por essa pessoa, né? Eu tô aqui como um canal da graça de Deus. E quando eu vejo esse exemplo modo especial, a mulher chega lá e fala, padre, meu esposo está indo para o inferno. Gente, essa mulher tem um amor por esse homem que é um amor sobrenatural. Sobrenatural. Porque ela não está preocupada somente com o homem que sustenta, não está preocupada só com a imagem dela perante os outros, todo mundo apontando o dedo e dizendo assim, a lá, corna lá, entendeu? Ou corno, né? Se o homem também tivesse pensando. Ah, o marido ainda mais. Tá pensando na eternidade, essa vida vai passar. Essa vida vai passar. É verdade. Mas quando passar, eu quero ir para o céu. Se eu for primeiro, quando eu chegar lá, eu quero interceder para que minha esposa vá também com meus filhos. Se minha esposa for para o céu primeiro que eu, ela certamente quer que eu vá junto depois. Você entende? Porque nós olhamos ambos na mesma direção. Por isso, de novo, ó, quando a gente ordena a nossa vida, os valores, né? Colocando Deus acima de tudo. Aí o casal, depois os filhos, depois as coisas, isso faz sentido. E de novo, é por causa de Cristo que eu amo. É por causa de Cristo que eu sou fiel. É por causa de Cristo que eu me dedico a ser um bom homem para minha esposa, inclusive na cama. Sim. Inclusive na cama. Por amor a Deus. Uhum. Quantos casais nem sequer têm essa ideia de pensar, bom, o que tem a ver? A gente também criou esse espantalho, né? De dissociar a vida sexual de Deus. É como se fosse totalmente Deus nos criou diferente. Assim, gente. É um ato de amor de Deus. Uhum. E é um ato de louvor nosso para Deus. Você entende? Quando eu me oferto com minha esposa, gente, é uma oferta a Deus. Quando eu olho com minha esposa e vejo Deus nela, eu não quero ser um Judas. Eu não quero ser Judas. E se em algum momento eu for Pedro, que nega, que trai, eu quero ter um coração humilde o suficiente para receber o perdão e mudar de vida. Uhum. Isso mesmo. Entende? Mudar de vida. É isso mesmo, gente. Nossa, tô felizona com a live, graças a Deus, hein? Um tema muito, assim, espinhoso, né? As pessoas sofrem muito com tudo isso, mas, assim, a gente vê muito a ação de Deus também sobre a nossa vida, né? Porque para nós, igual eu falei no meio da live, né? Para nós também tem sido uma virada de chave entender tudo isso. É como Deus colocando mesmo todos esses ensinamentos no nosso coração e a gente ter essa oportunidade de poder estar passando para vocês aqui. Uma coisa, só um parênteses rapidinho antes de a gente encerrar. Giovana comentou aqui a questão de antigamente, como que era, né? Que a mulher. E tem uma ideia, o pessoal tem uma ideia de que antigamente o casamento durava porque a mulher era submissa, ficava quieta. Em algum aspecto pode ser que tenha isso. Por outro lado, os casamentos duravam também porque os símbolos estavam bem ordenados. O homem era o homem, a mulher era a mulher e ponto final. Uhum. Não tinha a mulher substituindo o homem. Não tinha o homem virando, aspas aqui, tá? Virando uma mulherzinha em casa, um fraco, um preguiçoso, um acomodado, sei lá, vocês entendem? Aqui eu já estou dizendo para você algumas características do homem que vão destruindo esse símbolo. É um cara que tudo se afeta, é cheio de dodói. Não, o homem não tem que ser assim não, gente. Não tem que ser bruto. Quando eu falo bruto aqui, não é ser grosso com a esposa, não é isso. Bruto de aguentar pancada. De aguentar pancada.
Entende? Ser o esteio para qual a família pode passar, né? Pisar em Agora, cima, né? agora tem um monte de homens aí, assim, que a mulher não sabe se ela pode contar com ele, porque se ela contar algo pra ele, talvez ele vai ficar mais afetado do que ela, pelo amor de Deus. Ela precisa Que ter homem é essa esse? ela precisa ter essa segurança, né? A mulher Entende? precisa dessa segurança. Aí vai lá no simbólico da mulher. O que tá lá? O homem forte, protetor, entende? Mas o cara que tá casado com ela é tudo o contrário. É um fraco de personalidade, fraco de caráter, fraco de vontade. Aí fica fácil pro inimigo, você entende? Uhum. Fica fácil pro inimigo. Ah, Paulo, mas e a mulher, né? Como é que tem que ser? Mulher de verdade, acolher, servir, sabe? Ser essa esposa que está ali, ó, como um apoio pro esposo. Não fica aí fazendo chantagem, joguinho, disputando né? poder em casa. Gente, não é assim não. Não. Tem que Não é deixar assim. esse homem ser homem, viu, mulherada? Tem que deixar esse homem ser homem. Eu vou dar o Dr. Jorge agora aqui, né? Se você não concorda com isso, sinto muito, porque é isso que foi feito ao longo de séculos e séculos na humanidade, e é isso que deu certo. E os casos clínicos, né? A gente está no começo ainda, mas a gente já percebe alguns. A gente tem alguns atendimentos que nós já fizemos, já reordenando, que a coisa já começou a dar resultado. Mas quando pega o caso clínico, especialmente do Dr. Jorge, cara, o sucesso do cara é imenso. Por quê? Porque ele reordena tudo. Isso mesmo. Se a gente reordena os símbolos, reordena os papéis de cada um, a gente fortalece o casal. Especialmente se eu trago o terceiro, que na verdade não seria o terceiro, é o primeiro, né? Deus para essa família. Isso mesmo. Tá bom? Então tá, gente, olha, muito bom estar com vocês essa noite. Obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente, ficou até o final, Edmara, né? E todo mundo que tá por aqui também. Deus abençoe vocês. Toda quarta-feira nós temos a live aqui no Auxílio Conjugal ao vivo. As lives ficam salvas aqui no perfil. E final de semana agora a gente tá também subindo as aulas no YouTube, tá? Então, conteúdo a mais para vocês. Manda direct, manda caixinha. Né? Nós somos terapeutas de casal, a gente não trata só de traição, viu? Uhum. Não vamos esperar chegar nesse ponto, gente. Não vamos se já esperar... aconteceu, a gente ajuda também. A gente ajuda. É isso que eu quero dizer. Na terapia de casal, a gente trata, né, se já aconteceu a traição, né, se tá à beira de acontecer. Então, assim, a gente quer ajudar os casais, né, a reordenar essa afetividade, essa harmonia dentro do casamento e tratar, resgatar aí esses casamentos que Deus sonhou e Deus quer com certeza, tá bom? Ó, 21h30 mais ou menos agora, entendeu? Aproveita, pega o maridão, o maridão aí pega a esposa. Eu não vi muitos homens hoje, tem dia que bastante homem na live. Acho que o Eliel deve estar aí também, né? O Fábio deve estar com a Edmar. Eu vi o Ademar por aí também. Isso. O Ademar, se um dia viajando, já aproveita, faz a chamego na sua esposa. Dá aquele chamego na esposa, dá aquele carinho. No maridão. Dá aquele abraço, assim, que ela fala, poxa, que esse cara tem pegada, hein? Tá? Fica sempre sentado junto com a esposa. E aproveita essa noite, gente. E faça um amor gostoso. Entende? Por quê? Porque isso faz bem pro casal. Faz. Casais que ficam uma semana, 2, 3, mais de mês sem ter uma relação sexual. Casal sem nenhum problema, assim, de saúde nem nada. Pelo amor de Deus, faz isso não. Não. Faz isso não. Faz. Fecha essa estrada aí pro demônio, entendeu? Se abram ao amor, gente. Se abram à vida sexual. Mas estamos juntos. Tá bom? Deus abençoe, gente. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Forte abraço. Até semana que vem.